E aí? E aí, gente, boa noite. Voltando aqui ao vivo, mais uma vez, mais uma live, a convite do pastor Anderson Silva. Ele, na verdade, é o organizador aí da live, do encontro. Porém, ele está com o Instagram bloqueado, então eu preciso começar aqui e ele vai mandar, ó, mandou a solicitação. Bora. E Fala, aí? macho. E Fala, aí? Anderson, tudo bem? Bom, sou. Cara, você viu a repercussão, né, que dá esses assuntos quando traz Sim, clareza para o sim, povo de foi bem legal. Deus. Isso é Sim, muito sim. top. Isso é muito legal. Assim, eu queria já ir chegando direto, chutando a porta, fazendo minha primeira consideração, talvez só para complementar a nossa live de manhã, que é a questão da autoridade espiritual. Então, quando a gente estava radical nas nossas crenças neopentecostais, por exemplo, a nossa interpretação, você veio da mesma escola. Então, Verbo da Vida e Rema, não sei se na tua época te ensinou assim, mas me ensinou assim, que Romanos 13 é sobre os dons do ministério. Romanos 13 é aplicável ao pastor. Aham. Mas é tão interessante que se em Efésios, ali nos 4 dons ministeriais, né? Que para os neopentecostais são 5 dons ministeriais. Vai ter o apóstolo, o profeta, o evangelista, e para o ambiente reformado, pastor mestre é a mesma pessoa, por isso são apenas 4 dons. Por que Romanos 13 não se aplica à submissão que nós devemos ao missionário, como o apóstolo moderno, né? Como eu disse de manhã. Apóstolo significa aquele que foi enviado. Se a igreja quer aplicar Romanos 13 para o pastor, por que, que não aplica para o evangelista? Por que, que Sim, a reverência servil que se dá ao pastor, ao apóstolo moderno, por que, que não dá para o missionário? Por que, que o missionário não tem um sim. ternão de 20 pau e por que, que o missionário também não está dirigindo um carro de 200, 300 mil, entendeu? Então, o Aham. pessoal perguntou, comenta essa questão da autoridade espiritual. Gente, a autoridade espiritual não existe no sentido que foi ensinado. Por exemplo, pega Romanos 13, para amedrontar o povo de Deus, não levanteis contra o ungido, já falamos de manhã, ungido não existe. E o pastor não é autoridade, ele possui a autoridade imputada Aham. por Cristo como sumo pastor, pela ação do Espírito Santo, pela autoridade das Escrituras e pelo exemplo, como diz 1 Pedro 5:1. Então, o pastor, ele tem autoridade para o exercício do governo da igreja, da proteção da igreja e do ensino da igreja. Mas ele não é uma uma persona de autoridade. É a mesma coisa de Atos 1:8. Vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Assim como as virtudes do Espírito Santo vieram sobre nós para nos fazer missionários, testemunhas, evangelistas do reino de Deus, Marcos 16, Mateus capítulo 28, a autoridade me impulsiona, a autoridade me foi dada e ela me envia a um propósito. Com o pastor não é diferente. Ele tem autoridade para exercer um ofício, mas ele não é uma autoridade e essa autoridade imputada a ele pelo reino de Deus não é válida se ele não cumpre o destino da sua vocação. Então, por exemplo, se eu tomo para mim o título pastoral, mas eu não obedeço, por exemplo, 1 Pedro 5:1, que vai falar sobre também marcas do pastorado, que eu não devo pastorear como um déspota, dominando o povo de Deus. Eu não posso pastorear por torpe ganância, tipo assim, vão me dar um salário de 5 mil, 10 mil e tal. Então, se eu não cumpro a natureza do meu chamado, nem mesmo a autoridade imputada a mim, ela é válida. Então, encerro essa reflexão introdutória dizendo isso. Pastor não é autoridade. Ele tem e ele flui numa autoridade imputada a ele para o exercício de um ofício.
Mas se ele fere a natureza desse ofício, se ele não é uma extensão do caráter de Jesus, do amor de Deus pelo seu povo, ele feriu a natureza do chamado e ele deixa de ser um pastor. Mas guarde isso, não tem nenhum lugar no Novo Testamento que vai dizer que pastor é uma figura de autoridade. É legal. É legal isso que você está falando. Lembra que a gente comentou de manhã sobre a questão do trecho do Evangelho, que talvez seja o trecho do Evangelho menos comentado, menos pregado, né? Que é justamente lá em Mateus 20, quando a mãe de Tiago e João vai até Jesus e fala para ele assim, olha, coloca os meus filhos para sentar um à tua direita, outro à tua esquerda. E aí Jesus responde para ela, e responde para eles, né? Diz assim, ó, no mundo, o sistema do mundo funciona assim, né? Os monarcas, os príncipes deste mundo, eles governam sobre o povo, né? E o maior manda no menor, o mais forte manda no mais fraco. Aí Jesus falou, entre vós não será assim, não haverão chefes entre vós, é o termo que está no texto do Evangelho, né? Então, a igreja, ela não funciona no sistema hierárquico, posicional, que funciona ao mundo inteiro, né? As Forças Armadas de qualquer país, a organização de qualquer empresa, né? Eu, por exemplo, já venho da área corporativa, de empresa. Se você não tem uma hierarquia bem definida, um sistema de comando e de apuração de responsabilidade, nada funciona. No mundo é assim, esse é o sistema mundano, baseado em força, baseado em poder, em punição, né? Em quem assume a responsabilidade, falhou, leva a culpa. E, por fim, bom, enfim, esse é o sistema do mundo. Jesus disse assim para a igreja, disse para os discípulos, entre vós não será assim, entre vós não será desse jeito. Então, assim, o ministério na igreja, ele não tem esse caráter posicional, ele tem um caráter funcional. Se eu tenho dom para pastorear, se eu cuido de pessoas, se eu funciono como pastor, então a minha comunidade me reconhece como pastor. Olha a distorção, Anderson, que causa um sistema posicional. Por exemplo, eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Lucas de 17 anos, o Vitor de 14 anos, a Mariana de 5 anos. Eu fui vocacionado para o ministério pastoral. O Lucas não necessariamente. O Vitor não necessariamente. O Lucas está prestando vestibular, ele quer entrar em medicina. Então ele visualiza que ele vai ser médico. Agora, está cheio de pastor que o filho é um Zé Mané, entendeu? Um Enzo, mimado, criado com muito dinheiro da igreja, né? Mais rico que todos os jovens com quem ele convive, acostumado a viver em avião, aeroporto, no exterior com o pai. Aí o Enzo, que não tem vocação, não gosta de ninguém, não se preocupa com ninguém, não está nem aí para aquela velhinha da igreja que tem dor no nervo ciático e às vezes pede uma oração no final do culto. O Enzo, ele não está nem aí para ninguém. O Enzo está acostumado a comer coxinha na cantina da igreja sem pagar, está acostumado a pegar o que ele quiser nos departamentos da igreja e não pedir para ninguém. Aí o Enzo é ungido pastor, porque o pai dele tem a posição de pastor, logo ele merece também ser... Isso daí não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a igreja. Alguém já ouviu falar que o filho de Pedro foi pastor? Que o filho de Paulo foi pastor? Ou foi apóstolo? Existe uma dinastia dos apóstolos lá do início, os 12 do Cordeiro, os 13 com Paulo. Existe uma dinastia apostólica dos filhos. O povo não entende isso. Quer dizer, a forma como a igreja está organizada hoje é a forma que o mundo se organiza. As monarquias, as oligarquias, os sistemas de poder. E você falou uma coisa interessante, né? Sim, você tocou num ponto importante. Nós que viemos do neopentecostalismo, qual é a base da doutrina neopentecostal e pentecostal sobre autoridade e submissão? São os livros do Watchman Nee, né? Que foi um homem piedoso, autoridade espiritual, né? Foi um homem piedoso. Quem conhece a história do Watchman Nee foi um homem piedoso.
Mas o Otmani era chinês, ele era condicionado culturalmente pela cultura chinesa, que é extremamente coletivista, supressora da individualidade, e culturalmente ele também carregava a carga cultural de ser chinês, como nós carregamos a carga cultural de sermos brasileiros, porque a igreja brasileira é cheia de malandragem por conta da nossa cultura. A gente tem que bater, resistir, porque nós somos condicionados culturalmente. E aí o Otmani, ele era condicionado culturalmente naquela filosofia chinesa de Confúcio, aquela coisa que eles, a inconsciente coletivo chinês, de que eles são uma colmeia, praticamente. E aí o Otmani escreveu Autoridade Espiritual, os pastores brasileiros adoram, porque ele faz uma confusão no livro, que é a confusão da maioria dos pastores pentecostais, neopentecostais. Batista, presbiteriano, às vezes é autoritário, mas é diferente, você sabe, porque eles prestam contas para presbitério, para diretoria, para convenção. Então o cara não pode fazer o que ele quer. Isso torna a coisa mais saudável nesse sentido. Tem outros problemas, mas nesse sentido fica mais saudável. Mas qual é a confusão principal nesse ponto aí? Primeiro, Romanos 13:1 não está falando de autoridade na igreja, está falando de autoridade civil, está falando do Estado, está falando de exército, polícia, que você tem que submeter à autoridade. Ali é o seguinte, se o polícia vem legisladores, e te faz uma batida... Exatamente. Então, assim, eu já tomei batida. O policial chega e fala assim, ó, mão pro alto, põe a mão no muro aí, te revista. Você fala assim, senhor, não senhor, desculpa, olha, obrigado, você vai embora, foi revistado, você agradece, porque ele está fazendo o trabalho dele. Ele está representando o Estado. Então, essa autoridade, no grego, exousia, é a autoridade pela força, submissão pela força, obediência pela força. Em Hebreus 13:17, quando fala obedecei vossos guias espirituais, o verbo é upotasos. Significa respeito e sujeição voluntária. Então, igreja não é na base do exousia. Igreja não é na base da obrigação. Igreja é na base do respeito. Mas qual respeito? Eu respeito o pastor porque ele é pastor, graduado? Eu respeito a posição? Não, eu respeito o meu irmão. Como o meu irmão me respeita. É mutualidade, é reciprocidade. É lógico que aquele que me alimenta com a palavra, aquele que paga esse preço por mim, com diligência, com fidelidade, eu vou ter o máximo respeito. Com certeza. Sim. Vou dar ouvidos, né? Agora, isso não é como tem acontecido aqui no Brasil, você deve saber disso muito melhor do que eu, porque quando eu vi isso, eu vi 10 anos atrás, não era como está agora. O negócio está muito mais louco agora. E eu estou 10 anos que eu quase não saio, quase não prego mais, quase não viajo mais. Mas o que eu vi 10 anos atrás a última vez. E agora o negócio está muito pior, muito mais louco. As pessoas beijam o anel. Eu falei com uma moça ontem no Instagram, ela me falou assim, pastor... a mulher do pastor, a mulher dos outros pastores vinham e elogiavam as minhas bolsas como uma forma de me forçar a dar as bolsas, que eram bolsas caras, ela tem condições financeiras. Está cheio disso por aí, né? Esse abuso, e isso está fazendo, assim, a minha motivação de falar sobre isso não é porque eu tenho inveja desses caras, é porque o povo está indo parar em psicanalista, em psiquiatra, está tentando se matar. O ano passado, quando eu estava começando a usar as redes sociais, lembra quando a gente se conheceu? Eu não usava rede social, usava como álbum de família. Né? Você foi uma grande inspiração para mim por esse lance de usar a rede social como meio de mensagem. Eu usava para falar de futebol, para ver meus amigos, para trocar ideia. Né? E quando eu comecei a usar e começou a repercutir um pouquinho, eu comecei a ter contato com uma pessoa do norte e nordeste do Brasil, e em alguns estados do nordeste, principalmente, por conta da cultura, do coronelismo, das oligarquias que estão ali, aquelas famílias que comandam os estados há séculos, né? Desde a época das capitanias hereditárias, esse pessoal que está lá em Brasília e assola o povo,
e trata o povo com mão de ferro. Então tem um caldo cultural ali que favorece, né, tudo isso. E aí um rapaz chegou para mim, me ligou e falou assim, ó, vou me matar agora, você quer assistir? Resultado desse tipo de situação. E aí eu comecei a orar com ele, não, por favor, não faça isso, vamos orar e tal. E hoje ele está bem, graças a Deus, mas eu quase presenciei um suicídio ao vivo de uma pessoa devastada pela experiência dentro de um ambiente religioso, de um ambiente cristão, evangélico, protestante, né? Onde ele era praticamente um escravinho dos monarcas da família imperial que governa a igreja. Né? E a pessoa vai a um estado de exaustão, porque esses caras, eles não vivem... A modéstia é uma coisa que não faz o menor sentido para eles, né? Eles querem viver como celebridade de televisão. Você sabe, infelizmente. sabe disso, viu isso também. Indo para esse ponto, né? Você vê os ânimos acalorados pelos próprios comentários, né? Se você for no seu perfil ou no meu, principalmente lá no meu Facebook, que as pessoas são menos educadas do que as pessoas no Instagram, parece. Deu uma repercussão a nossa live aqui, né? E principalmente os pastores, eles já dão um salto assim. Alguém comentou assim, o diabo vai adorar essa live de vocês, né? Então, assim, ó, pegando o gancho da sua fala sobre como a igreja pós-moderna ela se organiza, a gente pode colocar em xeque agora a pergunta central sobre o que é uma igreja. Então, como eu disse pela manhã, bati muito no passado nos desigrejados, por entender, como disse o Bill Hybels, né, a igreja local é a esperança do mundo. Somos pastores e cremos que a igreja local é a esperança do mundo. Mas, com o passar do tempo e diante de tudo aquilo que eu vi, não estou fazendo do meu exemplo uma doutrina, mas é o seguinte, tudo que eu vi me fez concluir o que os reformadores lutaram para estabelecer. Então, você vai estudar o mínimo de teologia cristã saudável, você vai ver que os reformadores tinham duas maneiras de se referir à igreja de Jesus. Igreja visível, igreja invisível. O que é a igreja visível? É toda maneira material, visível, de organizar a obra e a família de Deus de maneira congregacional, de maneira litúrgica, de maneira missionária e tal. E a igreja visível é o corpo místico de Jesus, é todo nascido de novo. Então, olha só, todo aquele que existe como corpo místico de Jesus, ele não resistirá a congregar no espaço físico como igreja. Ele não irá recusar-se a encontrar irmãos, ok? Mas nem todo aquele que frequenta um galpão, um salão, uma igreja nas casas, a frequência dele nessa reunião não determina se ele é um salvo. Era isso que os reformadores queriam lutar e deixar claro. Nem toda igreja visível é igreja invisível. E toda igreja invisível, ela não resistirá ao fato que ela precisa se expressar. Ela precisa ser igreja visível. E dito tudo isso, cara, eu não consigo mais contra-argumentar contra esse movimento sociológico. Hoje menos, se fala menos, se vive menos. Isso há 5 anos era uma ferida aberta. Os desigrejados. Eu bati... Tem um vídeo meu curto, Desigrejados, que eu olho, tem coisas bacanas que eu falei ali, mas hoje eu falo, cara, nem todo mundo que saiu de uma igreja, saiu da igreja. Porque, olha só, nós pastores, quando temos a focinheira, a gente também não enxerga, a gente acha que o galpão é a igreja. Aí a gente fala, o fulano saiu da igreja, pô, não tá vindo. Não, mas ele não saiu da igreja. Ele saiu do meu CNPJ, ele saiu do meu galpão, ele saiu daquele encontro coletivo, mas ele não saiu de Cristo, ele não saiu do corpo místico. E o que fazer, pastor Anderson? Cara, é a gente ensinar Salmos 23, o vale da sombra da morte, o compromisso do pastor que Jesus é conduzir seu povo a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Então, quando eu digo que os desigrejados estão certos, eu não estou falando que o rancor está certo.
Eu não estou falando que o abandono da fé está certo. Eu não estou dizendo que a amargura está certa. Eu estou dizendo que existem afastamentos da instituição que são necessários e saudáveis. Existem galpões, Aham, concordo. instituições que nós chamamos de igreja, que, cara, são uma expressão do mal, uma máquina de moer. Olha o que você falou aí, cara, que eu não tinha ainda nem. Já tinha visto isso, mas não tinha mensurado isso. O nepotismo gospel, né? Então, tenho 4 filhos, meus filhos não são pastores, mas eu considero que a Vivo por Ti é a minha igreja negócio. É a minha maneira fácil de ganhar dinheiro. Então, quando eu estiver lá com 50 anos, estou com 40 agora, daqui a 10 anos vou começar a falar com os meus filhos. Olha, já estou com 50, daqui a pouco 60, 70. Se eu morrer, como que vai ficar a nossa máquina de fazer dinheiro fácil? Então, mesmo que vocês não tenham vocação, eu preciso ordenar vocês. Vocês fazem um trabalhinho, dá uma palavra para os jovens, fica ali no ADM da igreja, mas eu preciso passar o cajado para vocês tomarem conta do negócio da família. Ninguém fala nesses Isso termos, aí. mas é isso que está sendo praticado. A transferência do ministério para os filhos é no sentido mercadológico. É a empresa da nossa família e a gente não pode fazer dessa forma. Dito tudo isso, eu pergunto, e aqui eu queria até que você deixasse a partir de agora os comentários abertos para o pessoal falar. O que é que eu pergunto a nós? Pergunto a mim, pergunto ao pastor Tiago e pergunto a você. A maneira de fazermos igreja hoje, ela é sustentada biblicamente? Por exemplo, Comunidade Alicerce do Tiago, Igreja Vivo por Ti a minha, Igreja Universal, Igreja Mundial, Bola de Neve, Igreja da Cidade, Sara Nossa Terra, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Assembleia, onde que nós podemos sustentar o nosso CNPJ biblicamente? Será que nós, biblicamente, podemos chamar essa instituição de igreja? Toda instituição que se abriu com o nome de igreja é igreja com respaldo bíblico e neotestamentário? Então, quando a gente vai usar, porque, por exemplo, o pessoal que estava xingando o banner da nossa live já usa Hebreus 10, 25, né? Que é não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Mas a palavra congregação aqui no grego usado diz sentido a uma assembleia pública, mas também diz sentido a uma reunião. Está lá no grego. Você vai Aham. pegar a palavra grega usada, está lá. Encontro, coletivo, reunião. Ou seja, Jesus Cristo não disse onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Não é apenas reunidos, é reunidos em meu nome. E o que isso significa? O que é estar reunido no nome do Senhor? É abraçar todos os sacramentos, todos os propósitos essenciais de Jesus, do Evangelho e de Deus. Então, assim, igreja vai ser justamente qualquer tipo de reunião que se proponha expressar todo o reino de Deus de maneira ordeira. Não podemos, se a gente se afastar de uma reunião, de uma congregação, de uma instituição, temos que encontrar irmãos assiduamente, temos que ministrar os sacramentos, temos que ministrar o batismo, temos que ministrar a Santa Ceia, temos que cantar ao Senhor, temos que ter comunhão com os irmãos, temos que ter prestação de contas, mas é isso que você falou, cara, de maneira espetacular. Se 10 irmãos, 20 irmãos, 30 irmãos estão feridos com a instituição, eles possuem legitimidade bíblica para se reunirem. Se reúnem 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aquele que é o maior entre eles, que é o menor no serviço, ele vai ser reconhecido como o líder daquele Exatamente. grupo de irmãos, o presbítero daqueles irmãos. Olha, quem mais nos atende, quem mais nos socorre, quem mais nos discipula, quem mais mexe no nosso casamento é esse irmão. A um dado momento, esses 20 irmãos vai dizer, olha, pelo tempo decorrido da nossa coinonia, da nossa eclesia, nós queremos reconhecer que o irmão Francisco aqui é o presbítero entre nós, é o pastor entre nós, e como igreja nós queremos fazer isso. Mas, gente, olha só,
não há sustentabilidade para que eu, como pastor, argumente que o meu CNPJ é essa comunidade de Hebreus 10, 25. Gente, é meu CNPJ. Vai aí, ó, vá no Google, coloque Igreja Vivo por Ti, Anderson Silva, Anderson José da Silva Teixeira é o meu nome. Coloque aí no Google, Anderson José Teixeira da Silva, Igreja Vivo por Ti. Vai sair o cartão de CNPJ. A instituição está no meu nome. Ela é minha. Só Jesus para que batizar o meu coração, para que eu não domine o seu povo. Mas diante do Estado, a instituição é minha, o CNPJ é meu. E eu posso fazer o que eu bem entender se eu não for governado pela santidade do Evangelho. Então, assim, ó, eu não posso ousar dizer que o meu CNPJ é essa congregação de Hebreus 25. Olha, não ouça o que o Tiago e o Anderson estão falando, porque a Bíblia diz que você não pode se afastar da congregação. Que congregação o texto está se referindo? À mesma formatação da congregação do século XXI, onde a gente vai num cartório, lavra uma ata, o cartório passa a documentação, autoriza, eu pego a autorização do cartório, contrato um contador dá entrada na Receita Federal, com menos de um mês eu estou com um CNPJ que eu vou chamar de igreja. É isso que eu estou falando, gente. A gente não é contra a ordem, a gente não é contra o galpão, a gente não é contra a reunião, a gente não é contra as estruturas e os métodos. A pergunta é a nossa honestidade. Olha, a Igreja de Jesus pode reunir nessa estrutura criada que dá uma satisfação ao Estado? Óbvio. Não tem também como a gente ser igreja clandestina. É a mesma coisa de dizer que é casado e não ter uma certidão de casamento. Então, diante da sociedade, do Estado, para ser uma religião, uma igreja organizada, é necessário ser uma instituição. Mas o que eu estou querendo deixar claro para você, nem toda instituição é a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus não tem problema com a instituição, com a religião organizada, desde que a instituição expresse de maneira adequada o Evangelho. Mas o que está acontecendo? As nossas instituições não estão expressando adequadamente o Evangelho e a gente insiste em chamar a nossa instituição, galpão e CNPJ de igreja. E não é. Olha, o galpão que a tua igreja tá era uma boate, talvez, uma oficina, uma balada gay, um supermercado. Então, olha só, que doideira. Então, é igreja aquele espaço? E quando essa igreja que você reúne entregar aquele galpão, e esse galpão virar um motel ou qualquer outra coisa? Então, é isso que a gente tem que entender. O Novo Testamento não dá sustentabilidade para a igreja galpão. O Novo Testamento dá respaldo para a igreja organismo, a igreja movimento, a igreja viva, a igreja que habita em pessoas que nasceram de novo pela ação do Espírito Santo. E essas pessoas se organizam, pastor? Sim. Francis Schaeffer, o grande teólogo e apologeta do século XX, ele documentou no seu livro A Igreja no Século XXI a existência de mini galpões na igreja primitiva, onde vizinhos se convertiam e eles quebravam as paredes internas de suas residências. E ali foi datado, encontrado historicamente, primeiros modelos de galpões congregacionais. Mas é óbvio que se você chegasse em Atos 1, na igreja do primeiro século, no que nós chamamos de igreja primitiva, e perguntasse, onde é a igreja? Estou procurando aqui a igreja. O pessoal ia coçar e dizer, mas se você perguntasse quem era a igreja, quem pertencia à igreja desse tal de Nazareno? Tem um cara ali na esquina que ele faz parte desse movimento aí. Então, gente, igreja é mais movimento do que monumento. Igreja é organismo, igreja é vívida, igreja é fluida. A igreja não é o galpão, a instituição nem o CNPJ. Essa tríade, a igreja pode fluir através da tríade, galpão, instituição e CNPJ? Óbvio, a minha tem, pô. A minha aspas, né? A igreja que eu lidero tem galpão, instituição e CNPJ,
mas eu preciso colocar isso no freio do serviço. Eu preciso dar um foco. Eu preciso conectar galpão, instituição e CNPJ à verdadeira natureza da Igreja de Jesus, que é o organismo vivo, que é o Deus vivo, Cristo ressurreto, habitando a vida, a existência de cada crente nascido de novo. Esses crentes se encontram, o Flávio Josefos, o historiador lá, ele documentou algumas expressões dos imperadores romanos da época. Era como se fossem catecismos, né? Perguntas. Aí perguntaram para um imperador: quem são os cristãos? Olha que coisa linda, Tiago. Depois eu vou procurar aqui e postar. Quem são os cristãos? Perguntaram para o imperador romano que não era cristão, que não queria nada com Jesus. E o imperador respondeu assim: são pessoas que se amam e se encontram todo fim de tarde para cantar e comer juntos. Não, mano, eu chorei, velho. Olha só, o que é um cristão? E ele respondeu: são pessoas que se amam, se encontram no final da tarde para cantarem juntos e comerem juntos. Então, assim, gente, quando eu digo, preciso pontuar isso aqui novamente, que os desigrejados estão certos, eu passei a considerar que os desigrejados são apenas aqueles que estão sem instituição, são os desinstitucionalizados, mas eles não estão sem a igreja, porque a igreja está impressa no novo nascimento deles. A igreja é um DNA. Eles não estão sem Cristo. Eles não podem fazer do desvio da instituição uma sepultura. Pô, é o meu fim porque eu saí de um galpão. Deixei a igreja do pastor Anderson, agora é o meu fim. Não, não é o seu fim. Pode ser o seu começo. Você pode encontrar verdadeiros irmãos. As pessoas me procuram para dizer: o que é que eu faço? Eu estou em casa. Não se preocupe, cara. Louve a Deus. Cuide dos seus filhos, da sua família. Sem pressa. Uma hora, o Senhor vai conduzir você a uma nova experiência. Tem homens e mulheres de Deus maravilhosos na sua cidade. Então, não é porque você encontrou 10 igrejas erradas que não vai existir uma congregação correta. Mas não vá nessa euforia de sair de um problema e querer entrar em outro problema. Não tenha pressa. Cuide da sua casa. Deixa eu concluir falando isso. Está todo mundo querendo achar a igreja perfeita, o galpão perfeito, com um bom som, uma boa palavra e um bom departamento infantil. Mas ninguém ainda quase percebeu que o galpão é resultado da equação. E a equação só é possível a partir de que tipo de família nós somos. Então, a igreja perfeita que a gente procura, ela não existe sem a reverberação do que somos como família. Então, a coisa mais importante da igreja, que você precisa entender, no quesito congregacional, não é que tipo de igreja você quer encontrar, mas que tipo de família você se tornou. Então, não se preocupe tanto em encontrar o pastor ideal e a igreja ideal. Se preocupe mais em se transformar na família ideal. Quando você conseguir encontrar a igreja ideal, essa igreja ideal vai se conectar com a família ideal que você já é. Filhos na presença do Senhor, um casal na presença do Senhor, uma família que se ama, que se cuida, que se protege, que é um presente para si mesmo. Quando vocês encontrarem a igreja ideal, vocês serão um presente para essa igreja. Vocês não estão procurando só uma igreja boa. Vocês vão apresentar uma família boa a essa igreja que vocês podem encontrar. Alongado tanto, mas eu precisava ter dito tudo isso. Tem um lance que acontece muito comigo aqui, né, no Instagram. O pessoal me chama perguntando assim: Tiago, quando você abre uma licença aqui na minha cidade? Aí eu falo: gente, eu não vou abrir franquia de igreja. Não tem nada a ver, né? As pessoas, elas estão sempre procurando um guru, né? Um formato. E uma coisa interessante, né? Quando você olha o Novo Testamento, ele não tem um manual de como deve ser a igreja. Não tem assim, olha, Paulo não para ali numa epístola e diz: olha, você quer começar uma igreja cristã? Faça assim, assim, assim. E o próprio fato de que não existe esse manual é porque isso não é tão importante.
vai haver diversidade, vai haver vários formatos. Né? Uma coisa interessante que a igreja, no começo, lá no livro de Atos e nas primeiras décadas ali, os cristãos eram chamados pelos romanos, pelos judeus, pelos povos ali do entorno, de ateus. Porque eles não tinham uma imagem do seu Deus, eles não tinham uma casta sacerdotal, eles não tinham um templo. Então as outras religiões, os outros povos, olhavam para os cristãos e quem são aqueles ali? São os ateus. Eles não têm Deus, eles não têm templo, eles não têm homens sagrados, totens sagrados, né? E isso deveria falar muito com a gente, porque o DNA da igreja é o DNA desvinculado dessas coisas. Nós podemos até utilizar essas coisas, mas elas não podem ser o que fornece a nossa identidade, o que fornece sentido para a gente. O sentido de ser igreja tinha que estar presente no relacionamento individual que cada um tem com Deus e depois o relacionamento que nós temos coletivo com Deus quando estamos juntos. Agora, falando sobre os desigrejados, né? Eu já falei sobre esse tema várias vezes. Eu tenho um amigo que está até aqui acompanhando a gente aqui, que ele tem uma página no Facebook chamada Os Desigrejados, com bastante gente. Outros amigos meus já fiz live sobre esse assunto. E uma coisa que eu noto é que o desigrejado é alguém que quer ter uma experiência de igreja real. Ele quer ter uma experiência de igreja verdadeira. Não é o desigrejado, não é o cara que odeia a igreja. Não é o cara que tem raiva da igreja. O desigrejado, ele queria ter uma igreja da hora. Ele queria ter uma igreja com menos política, com menos autoritarismo. Ele queria ter uma igreja que o cara mais rico da igreja não fosse o pastor, porque ele não é trouxa. Tem gente que é trouxa. Tem gente que tem vocação para ser trouxa. Tem gente que vai chegar e vai falar assim, não, o cara vai ser tratado como lixo, não vai ter o que comer, boleto atrasado, o pastor vai chegar de X6 e ele vai falar, Senhor, graças a Deus que o meu pastor está milionário. Tem gente que nasceu para ser trouxa. Tem gente que tem essa vocação. Né? Então, mas o desigrejado, pelo menos a maioria dos desigrejados que eu tenho contato, eles queriam ter uma experiência real com a igreja. Mas eles não acham. Tem gente que às vezes me chama e fala assim, pastor, eu estou aqui, aí o cara fala no interior de algum estado aí do Brasil. E ele fala assim, ó, na minha cidade só tem neopentecostalismo maluco, né? Neopentecostalismo louco, universal, mundial, e eu não tenho igreja para frequentar. É uma realidade no Brasil. Tem sido uma realidade. Agora, mais recentemente, por conta das tensões, né, políticas, muita gente ficou desigrejada porque a liderança da igreja chegava e falava assim, ó, ou vota no candidato tal, ou você está rebelde, amaldiçoado, não é mais meu filho, vou tirar a cobertura, né, vou tirar a cauda, a casquinha, e você vai ser a bola de sorvete que derreteu no chão. Então, isso daí faz as pessoas ficarem feridas, machucadas, e faz com que as pessoas com um pouco de bom senso, né, com um pouco de inteligência, não se sintam confortáveis nesse ambiente, porque é um ambiente, o Anderson, para gente neurótica. É um ambiente para gente surtada, não é um ambiente para gente normal, né, em alguns casos. Então, a gente vê que... E um outro ponto importante, eu falo muito isso com o pessoal que me chama, né? Tem muita gente viciada em igreja. E eu vou te falar, eu era esse cara. Quando eu deixei a igreja, da qual eu era pastor, né? E nós saímos, e eu, minha mulher e meus filhos, e eu resolvi ficar em casa. Né? Falei, não, eu não vou pregar, não vou abrir igreja. No começo achavam que eu estava saindo para dividir uma igreja. E se eu tivesse saído, dividido a igreja, aberto uma igreja na outra esquina, eu teria carregado gente, mas eu não queria, porque estava tudo errado para mim, estava tudo errado em mim, entende? Nada mais fazia sentido, tinha desmoronado para mim aqueles pressupostos, aquela teologia, eu estava há anos olhando para aquilo e falando, isso aqui não funciona, isso aqui não é para mim.
Talvez faça sentido para outras pessoas, mas para mim não fazia sentido. Então, no começo, irmão, foi muito difícil, porque tu fica viciado nisso, viciado no evento, viciado na performance, viciado naquele contexto, viciado, sabe, em se sentir validado e importante pelo que acontece dentro da igreja. Quer ver um lance interessante? Eu era envolvido com música, né? Eu liderava ministério de louvor, tive banda, um monte de coisa. E uma coisa interessante que acontece em igreja, aquele cara que ele jamais tocaria num boteco. Porque tu sabe, para tocar no boteco, no mínimo, o cara tem que tocar Djavan. E não é qualquer um que toca Djavan, não é verdade? Né? Qualquer um toca Legião Urbana, mas Djavan, o cara tem que saber tocar umas notas tortas. O cara não consegue tocar no boteco se não tocar Djavan. Vão pedir Legião, Raul e Djavan. Né? Aí o cara vai para a igreja. E aí lá na igreja, toda a frustração que ele carrega de não ser aceito nem no boteco, ele despeja na igreja. E isso acontece em todos os níveis. Aquela pessoa calada, fechada, improdutiva, não reconhecida de repente na empresa, ela quer brilhar e acontecer na igreja. E isso é extremamente viciante. Essa necessidade de validação. Então, quando o cara sai desse contexto, às vezes sente falta, não é da experiência real de igreja, comunhão, transparência, mutualidade, reciprocidade, ternos afetos, misericórdia, serviço. O cara não sente falta nada disso, ele sente falta do desempenho religioso, da performance religiosa, está viciado na religião, no evento cultico, né? Ali naquela coisa. Então, isso é uma outra coisa que faz com que muita gente, quando se vê fora desse ambiente extremamente viciante, a pessoa ela se depara com a realidade dela de que, de repente, era só aquilo que existia para ela. E a gente tem que ensinar a gente crente, com anos de igreja, ensinar, sabe o que para eles? Evangelho. Porque eles não conhecem. Nunca leram. Hoje eu mandei recado para uma pessoa, me fez uma pergunta, eu falei, a pessoa foi abusada, foi explorada, foi feita de escrava, doou carro, doou bens, tomaram tudo que a pessoa tinha, deixaram ela sem nada, ela tinha influência política, depois que pegaram a influência política dela, tchau. Aí eu falei para a pessoa o seguinte, falei assim, a primeira coisa que você tem que entender para você se curar dessa experiência é o seguinte, por que você, uma pessoa adulta, responsável, inteligente, que estudou, que tinha bens, por que você chegou a um nível de descolamento da realidade, de supressão da personalidade, de perda de bom senso, de entrar num ambiente desse, ficar anos nisso, ser violentada nesse nível e simplesmente não ter reação, não perceber, não ver, não enxergar. Tinha a Bíblia, tinha o Evangelho, tinha o Espírito Santo. Né? Mas o que acontece? Muitas vezes a gente está viciado. Aí quando você vem para fora, vem para o desigrejamento, né? Ou para desinstitucionalização, né? Ou para, como alguns caras dizem aí, para se tornar um evangélico não determinado. Eu acho que o melhor termo é o destemplado. Não tinha a ouvido, pessoa não desigrejou. Não, eu não tinha ouvido isso. Ó. Fala aí de novo. É evangélico não determinado. Né? Mas para mim eu gosto mais do termo destemplado. Eu acho que faz mais sentido. A pessoa está fora do templo, né? E não fora da igreja, porque ela é a igreja invisível. Né? Legal. Está fora do templo, tá? Destemplado. Mas aí a grande questão, né? Muitos desses irmãos, eles amariam conhecer uma igreja de verdade, uma igreja com experiência real de igreja.
com gente que se preocupa com o irmão, entendeu? Com gente que vai acolher uma pessoa na sua dor, na sua deficiência. Não estou dizendo hipergraça, né? Você pode viver na esbórnia e está todo mundo te aceitando. Não, porque a igreja é família, e família, quando vê alguém se perdendo, se ferrando, né, se degradando, a família é aquele que chega e peita e diz assim, tá louco? Por que você está agindo assim? Então a igreja também tem que ter esse papel. Por que você está agindo assim? Por que você não está respeitando sua mulher? Por que você não está agindo correto? Por que você não está procurando um trampo? A igreja tem que ter esse papel também, que é a geração mimimi, né? A geração de Enzo e Valentina, né? Eles querem essa igreja bonita para fazer foto para o Instagram, mas que não quer dar conta de nada. Não, a igreja também tem esse papel de te chamar atenção, porque se você só é indiferente a quem você não ama. A quem você ama, você não é indiferente. Né? Então, mas esse pessoal, essa galera, e eu falo com muita gente, e aqui a nossa igreja de Santos, a Alicerce, é uma igreja que a maioria da galera que está aqui com a gente era gente desigrejada. E esse pessoal, eles querem ter a experiência real de uma igreja real. Eles querem ver Jesus na congregação. Eles querem ver essa casa, esse Betel, né? Que é super legal quando Jesus faz essa conexão lá em João 1, né? Quando ele fala lá para Filipe e Natanael, ele faz a conexão com a escada de Jacó, né? E ele fala assim, olha, vocês não viram nada, vocês vão ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Para mim, igreja é isso. Igreja é um lugar que quando aquele grupo de pessoas, 30, 40, 50, 100, 1000, não importa, mas quando eles falam, estamos aqui reunidos em nome de Jesus, puf, né? Abre o céu e a escada de Jacó desce e ali há uma conexão entre os céus e a terra. A inversão, né? Aleluia. A inversão do sistema secular. Aquilo que Nimrod quis construir no Gênesis, Jesus construiu uma escada que conecta os céus e a terra. A igreja é isso. Então já aconteceu, Anderson, aconteceu comigo uma vez. A primeira igreja que eu pastorei foi numa favela, né, em 2001. Aqui na Baixada Santista, na área continental, num bairro que todo ano no Natal saía uma lista de quem ia morrer. Era o naipe do bairro lá. Você deve conhecer muitos contextos assim, né? E eu fui pastor, a primeira experiência que eu tive como pastor ordenado foi nessa comunidade. E uma vez acabou um culto, e uma irmã chegou para mim e falou, pastor, faz uma oração por mim. E eu estava cansado, eu tinha que vir embora, e aí eu fiz uma oração displicente pela mulher. Confesso, displicente. Pus a mão na cabeça, Senhor, abençoa minha irmã. Sabe aquela oração que você faz até numa rotação mais rápida? Abençoa minha irmã, vá com ela, toca ela. Se tiver com alguma dor, tira a dor. Se tiver com alguma doença, cura a enfermidade e tal. Aí eu vi que a irmã enxugou umas lágrimas e tal, foi embora. Beleza. Passou 15 dias, ela pediu para dar um testemunho. E aí ela contou, eu estava aqui, eu vim para a igreja, eu tinha feito um exame, eu estava com câncer já espalhado aqui no meu pulmão, nas minhas costas, não lembro exatamente, mas era um câncer já em estado. E aí, na segunda-feira eu ia fazer um outro exame, mas eu vim com fé que Jesus ia me curar. E aquela oração displicente curou a mulher. Então, a igreja tem esse poder, cara. Entendeu? E eu falei para ela assim, irmã, não foi a minha oração, porque eu orei rapidinho. Ela falou, eu sei, pastor. Eu percebi que você estava com pressa. Mas, cara, a igreja tem a igreja é isso. Igreja é isso, irmão. Igreja é isso. As pessoas, né, elas experimentam milagres. Uma coisa que nem aqui, a gente se reúne numa casa. Antes da pandemia, eu estava me reunindo num auditório, num prédio comercial aqui de Santos. Aí veio a pandemia, a gente ficou sem local, muitos meses sem fazer o culto. Alugamos uma casa num bairro de Santos aqui, uma casa que eu não posso nem pôr placa na porta, porque... Mas é um ambiente, quando nós estamos juntos como igreja, a gente tem prazer de estar junto. As pessoas se amam, se gostam, se preocupam umas com as outras. E é isso que as pessoas estão procurando. Não estou dizendo que a nossa igreja aqui é perfeita, está longe disso.
Tem problema, acontecem problemas com as pessoas, mas eu tenho certeza que se a gente melhorar um pouquinho o que a gente já tem e conseguir ir melhorando, falando, gastando, se gastando, porque a gente paga um preço, né? Você é muito mais do que eu, porque você tem um alcance muito maior. É pedrada, é crítica, é rótulo, é estigma, né? E achei interessante que hoje um irmão lá do Sul me deu um feedback bem legal no WhatsApp. Um irmão lá do Rio Grande do Sul, eu dei aula várias vezes lá no Sul, na escola do Catch the Fire. Meus amigos lá de Novo Hamburgo, o Anderson e o Robson Lima, são caras de Deus, você precisa conhecer, são caras fantásticos. E a primeira vez que eu dei aula lá foi em 2011 ou 2010. E aí um dos alunos, né, chegou para mim e falou: Tiagão, quando você já falava essas coisas 10 anos atrás. Só que quando você falava era indigesto demais e ninguém entendia. Anderson, eu cansei de pregar em igreja, em conferência, e o pastor queria me chutar antes da conferência acabar. Eu cansei de ir num lugar pregar e nunca mais voltar. E receber um recado: ó, o pastor falou que pode te chamar mais. E eu pregava isso, eu pregava esses assuntos, falava, e eu sabia, porque já tinha lido aquele estudo sobre o deísmo moralista terapêutico, né? Que o diagnóstico dos caras lá na América é que isso foi o estopim para o pós-cristianismo e para o avanço das agendas secularistas, né? Esse evangelho diluído, ele mata a próxima geração. Ele mata a fé dos nossos filhos e dos nossos netos, né? E aí eu falava sobre isso, eu falava, olha, esse evangelho focado em performance, focado em arrecadação, focado em religião, ele vai matar a igreja dos nossos filhos. Sim. E eu tomava pedrada, né? E aí o irmão me deu um feedback legal hoje. Ele falou: Tiagão, só que agora, antigamente tu falava sobre essas coisas e as pessoas fugiam. Agora você está falando, as pessoas estão vindo atrás de ti. Por quê, Anderson? Porque chegou o tempo, irmão. Ninguém está aguentando mais, saturou. É isso aí. Não é verdade? É isso aí, mano. Espera aí que minha luz deu pau. Pronto. Cara, eu queria fazer aqui minha última consideração. Vou assistir ali com a minha nega um filmezinho. Mas meu coração arde por essa expectativa, justamente disso que você falou. Eu falo isso num outro trilho, né? Eu falo, olha, e principalmente para os homens, aquilo que você está decidindo hoje já está construindo a igreja dos seus netos. A sua vida em pecado hoje já está destruindo a igreja dos seus netos. A sua decisão por ser bíblico, por avançar na santificação, já está construindo a igreja dos seus netos. Isso que você falou, até tomei nota aqui. O evangelho diluído mata a igreja dos nossos filhos e netos. A seriedade, a santificação e a Bíblia aberta, tomada na aplicação primeiramente da vida pessoal, ela cria revoluções. Se você me permite colocar nesses termos, as grandes mudanças históricas não se vêm por grupo, mas se vêm por decisões primariamente pessoais. Então, assim, pode ser soberanamente que Deus quis assim, pode ser também que a maioria tá acostumada com o status quo, né? Aí você pega assim, ó, a gente louva Lutero. Tem um livro do Timothy George aqui em casa, A Teologia dos Reformadores. Aí lá ele faz o comentário do elogio que foram dar a Lutero na época. Olha como que você perceber quando um homem de Deus, uma mulher de Deus decide valentemente em seguir a verdade. Ele nem se esforça. A gente olha para a Reforma e diz, meu Deus, Lutero era um leão. Aí o comentário de Timothy George, a citação dele que Lutero deu na época, é como se alguém chegasse para Lutero e dissesse: muito obrigado, reverendo, pela reforma. Aí Lutero respondeu, tranquilamente, provavelmente estava sentado. Ele diz: eu não fiz nada,
A palavra de Deus fez tudo enquanto eu bebia cerveja com os meus amigos. Então, olha só, gente. Olha a fluidez, a naturalidade. O cara está numa guerra, eu não conseguiria, você não conseguiria, outro não conseguiria, porque se outro conseguisse, outro seria Lutero. Não, mas Lutero é exatamente ele e aquilo que Deus pediu naquele tempo histórico para ele. Mas o que me inspira nessas histórias, né, na timeline da existência humana e na própria história do cristianismo? Poucas vezes você vê o grupo que fez diferença. Você vê pessoas que fizeram diferença. Então, assim, a minha luta é para que pessoas, comunidades, igrejas, movimentos façam a diferença. A comunidade alicerce existiu no século XXI, com a comunidade de tantos irmãos que pá. E essa história vai ser contada, essa história vai se tornar um livro. Quando eu confronto os caras aqui no Machonaria, eu falo justamente isso. Cara, abandona o teu pecado, bicho, e se torna o livro que o meu neto vai ler. Deixa o meu filho, deixa o meu neto amar Jesus ao ler a tua história, cara, ao ler a tua vida. Olha, o Francisco viveu em 2021, ele amou Jesus, e porque amou Jesus foi um homem melhor, um pai extraordinário. Ele fez isso aqui como justiça social, ele foi um estadista, um político, um discípulo de Jesus na política, ele foi um empresário que lutou para exterminar a pobreza, ele foi um pastor engajado com os direitos humanos, ele foi um missionário que evangelizou 1 milhão de pessoas, ele foi um plantador de igreja que plantou 15 mil congregações. Mas não, brother, a gente quer transformação deitado no nosso sofá e bebendo Coca-Cola. Então, as pessoas perguntam, Pastor Anderson, por que tu é tão maluco, cara, tão focado, tantos projetos, nem terminou um, já começa outro. Cara, eu preguei isso ontem na nossa paróquia ali em Goiânia. É porque eu quero, ao terminar a minha vida, saber que a minha vida homenageou Jesus. E eu quero terminar esse culto, falei para eles hoje, ontem, inspirando você a dizer assim, ó, Jesus merece. Por que que Jesus só merece filho doente? Por que que a igreja é só hospital e ninguém sai desse coma dizendo, Deus, eu estou curado, quero ser enfermeiro e médico, quero ajudar meus irmãos? Por que que a igreja não, tem perdido sua influência? Por que que ela deixou de ser luz do mundo, sal da terra? Porque a gente, cara, diluiu a teologia cristã ao ponto que a gente se tornou inclusivista sem sermos exclusivistas. Então o evangelho é paradoxal a esse ponto. Ele é inclusivo, vinde a mim, e ele é exclusivo, ai de mim. Então, ele chama qualquer pecador para a cruz. Mas quando esse pecador é crucificado juntamente com Cristo, esse pecador ele se torna uma influência apostólica, missional, poderosa, para que Deus faça nele, para ele e com ele essa influência, essa transformação. Então, a minha expectativa, minha mãe, quando eu era solteiro e numa balada qualquer, me droguei, meus amigos tiraram foto, imprimiram as fotos, né? Para quem não era dessa época, as fotos se imprimiam, tá? Aí, cara, lá em casa tinha uma Bíblia católica, metade era o Cristo, metade era o Papa. Nunca abriram a Bíblia, só aberto lá no Salmo 23, mas ninguém nunca leu nada. Eu falei, eu vou aqui esconder essas fotos. E fui trabalhar. Quando eu voltei, minha mãe estava com a Bíblia no colo, na sala. Falei, que droga. Ela nordestina, treteira, barraqueira, de dar porrada na cara. E eu estava esperando isso, dela vir para cima de mim. Ela só olhou para mim, brother, com o olho lacrimejando e disse, por tudo que nós já vivemos, sua mãe já pediu esmola para te dar de comer. Eu e meu irmão tínhamos inanição pelo abandono paterno, a fome que a gente passou, e a gente tinha que fazer uma reposição hormonal com dura testão. E ela tinha que decidir quem dos filhos está pior, o Anderson ou o Alan. E o Alan estava pior que o Anderson, ela conseguiu ainda me dar umas 2 ampolas e eu desenvolvi, mas o tratamento foi para o meu irmão. Com a receita, minha mãe pediu esmola em 3 dias, que hoje seria semelhante a 30 mil reais.
Ela falou para mim, você sabe o que eu já fiz por você, você acha que eu mereço? Ah, eu tava esperando uma cadeirada na cabeça, mano. Quando ela falou, eu não mereço. Nasci de novo ali, entendeu? Então, por que que eu sou teimoso? Por que que eu sou focado? Por que que eu entrei em rota de colisão com a igreja que eu passei a julgar a, apenas instituição? Igreja é outra coisa. Igreja, ela tem natureza, ela tem propósito, ela tem destino. Igreja faz bem, igreja é ambiente de vida. Então, não posso chamar de igreja uma instituição que promove a morte ou se omite, né, diante da morte. Porque Jesus merece, cara. Eu não consigo olhar para a cruz, eu não consigo mensurar o fato que os meus olhos estarão diante dos olhos daquele que tem olhos como chamas de fogo. Olhos consumidores, mas de amor, graça, santidade, absolutismo existencial. Eu vou estar diante daquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E eu não aceito um alto preço pago por mim na cruz do Calvário, ser desprezado. Eu não quero chegar a esse encontro de mãos vazias. Eu não quero chegar diante desse encontro como um covarde. Ei, Anderson, você viu o que fizeram com o meu povo, com a minha igreja, com a minha palavra, e você deu de ombro como se não fosse problema seu. Você é meu, eu sou cabeça de um corpo que eu te fiz membro. E você, como membro do meu corpo, disse que o problema que estavam fazendo com o meu povo não era seu problema. Eu não quero. Então, assim, eu darei a minha vida e darei a minha morte para que pessoas entendam que Jesus precisa ser homenageado. Santidade não é religiosidade, gente. Tem a santidade do fariseu, que é não beber, não fumar, não transar, não assistir novela. Não é disso que eu estou falando. Eu não falo de santidade proibicionista, santidade de estereotipia. Mas a melhor santidade, a santidade poderosa, a santidade transformadora, é aquela que um cristão, pela transformação da sua consciência, diz: Jesus não merece que eu faça isso aqui. Jesus merece outra coisa. Jesus merece o nosso melhor ângulo. Jesus merece o que há de melhor em nós. Então, por que que Jesus merece que Anderson, como um crente, viva 50 anos da sua fé sendo problemático, traindo, mentindo? Não, não é que eu vou ser o perfeito fariseu, mas é que eu vou viver em homenagem a Jesus. E eu concluo aqui fazendo essa pergunta a todos vocês que nos assistem. Você é ou não uma homenagem a Jesus? E como responder essa pergunta? O que o mundo está dizendo sobre Deus quando olha para você? O que as pessoas estão dizendo sobre a igreja de Jesus quando olham para você? O que a sociedade, o que os irmãos na fé estão falando sobre o evangelho quando olham para você? Eles glorificam a Deus, como disse Paulo. Podemos conectar isso à oração do Pai Nosso? Santificado seja o teu nome. Então, o mundo olha para nós e nós, lutando pela santificação social do nome de Deus, conseguem dizer: que pessoa diferente, cara. Que pessoa. Se é empresário, é honesto. Se é cidadão, paga os impostos. Se é pastor mesmo. Se é crente mesmo. Se fez um contrato, honra o contrato. Se tem uma dívida, quita essa dívida. Cara, se é crente, é crente. E quando o mundo olha para um crente, irmão, um crente é uma aparição de vida. Um crente é uma extensão do caráter de Jesus. O crente não é um problema, ele é uma solução. Ele não é um veneno, ele é um antídoto. Ele não está lá para ser destruidor do mundo, ele está lá para ser reformador do mundo. Então, toda vez que vocês pensarem em pegar uma pedra para atacar no Anderson, concordando ou não com aquilo que ele faz e com o tom de voz que ele faz, lembre-se dessa live. Eu só quero dar na sua cara, pra você entender que Jesus merece que você viva uma vida digna. Não é uma luta por perfeccionismo e não é uma caça às bruxas. É eu dizendo a você como um irmão mais velho, puxando seu colarinho, dizendo: seu vagabundo, seu canalha, seu pai merece isso? Assim como você falou, bicho, a indiferença
é resultado do desamor. Quem ama não é indiferente. Então, olha só, por que nós Exatamente. estamos brigando? Por que nós estamos brigando com a igreja? Porque amamos a igreja. Eu quero puxar, assim como seu irmão natural, o irmão verdadeiro daria uma bronca em você. Eu estou puxando você pelo colarinho, dando na sua cara, dizendo: te apruma, cara. A mãe não merece isso, o pai não merece isso. Olha o que o pai fez para criar você. Olha o que a mãe fez para botar você na melhor escola e você está nas drogas. Assim como o irmão natural vai fazer isso com o irmão natural, por que o irmão espiritual não pode chamar você de vagabundo? Se você está sendo vagabundo, você quer que a gente chame você de quê? Mas é o amor ao que o nosso pai fez. Olha, o nosso pai matou Jesus na cruz do Calvário por amor a você, seu canalha. Olha o que você está fazendo com o sacrifício dele. Te aprume, se arrependa, vire gente, decida ser frutífero, decida ser uma pessoa melhor, um crente melhor. É isso, gente. Eu estou quase chorando aqui, me aleluiando. Mas Deus é bom. Deus é fiel. É Amamos o a aspecto igreja, que fique claro. encarnacional, né? Com certeza. É, O evangelho é encarnacional, né, Anderson? Não dá para você crer sem encarnar, né? Não dá para você andar em outro caminho. Tem que encarnar, tem que levar Jesus no peito, na mente, no coração, no gesto, né? Quando pisa, quando fala, não tem jeito. Se não encarnar, não é, né? Se não encarnar, não é. Ele é o caminho, ele não é a regra, não é o estereótipo, ele é o caminho. Ou você anda nele, e se você não andar nele, você não vai chegar lá. Não vai chegar no fim do caminho, é isso. Não tem outra saída, né? E isso custa a vida. E custa a paz às vezes também. Mano, obrigado, viu, pelo seu tempo, pela seu Eu que coleguismo agradeço, que está irmão. virando amizade e que Deus possa nos usar ainda aí para edificar e trazer clareza ao povo de Deus. Obrigado pela parceria, tá? Amém. Estou à Gente, a disposição, você live vai sabe, ficar quando salva, precisar. tá? Tá bom. Tamo Vai junto. ficar no meu perfil. Tá bom. Aí Deus te depois eu abençoe. baixo ela para subir no Bom meu filme. canal lá no YouTube. Tamo junto, viu? Valeu. Valeu, Tchau. Deus te abençoe. Tchau, tchau.